eu diria, Juliana, que o grande desafio é garantir o acesso para todas as pessoas, né? Desafio enquanto gestor, né, de práticas esportivas e de lazer, né? Desafio enquanto instituição é garantir e, na verdade, olhar para uma perspectiva, né, muito mais abrangente, sabendo que, né, é um direito de todas as pessoas. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Matheus Amorim, coordenador da unidade SESC Franca, e a entrevistadora é a professora do Instituto Federal de São Paulo e doutoranda em Educação pela USP, Juliana Eloy Pires. Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Juliana Eloy Pires, sou professora do Instituto Federal de São Paulo, mestra em Educação pela USP e sou membro do GPESP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Aspectos Socioculturais e Pedagógicos do Esporte da USP de Ribeirão Preto. Hoje eu estou aqui para mediar mais um episódio do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, um projeto coordenado pelo professor Renato Marques. E o objetivo desse projeto é promover um canal de análise social sobre o esporte, dialogando com pesquisadoras, pesquisadores, profissionais que atuam no contexto esportivo de uma forma geral, trazendo temas relevantes que envolvem esporte e sociedade. Pode-se dizer que a ideia central do projeto é divulgar conhecimento científico que é produzido no contexto esportivo por meio de uma linguagem acessível a toda a comunidade externa. E o episódio de hoje tem como tema os programas esportivos oferecidos por instituições sociais. E para conversar com a gente sobre essa temática, teremos a participação do gestor esportivo Matheus Amorim. O Matheus, ele é graduado em Educação Física e possui pós-graduação em Treinamento Esportivo pela Universidade de Ribeirão Preto. Ele é psicoterapeuta corporal neo-reikiano em formação pelo Instituto Lumen. Foi educador na unidade do SESC de Araraquara e de Ribeirão Preto, monitor e supervisor de esportes no SESC Ribeirão Preto e atualmente é supervisor de esportes na nova unidade do SESC Franca. Então, Matheus, gostaria muito de agradecer a sua participação no projeto, agradeço também toda a disponibilidade, a atenção e os esforços que foram feitos para que a gente pudesse estar aqui hoje, tornando esse diálogo possível. Seja muito bem-vindo. Olá, Juliana, agradeço muito o convite, né, estenda esse agradecimento ao professor Renato e a todas as pessoas do grupo de estudos. É um prazer poder contribuir um pouquinho, né, a partir das experiências da instituição SESC e como lidar com o lazer a partir dessas perspectivas, né, de uma instituição social. Maravilha, Matheus. Então, para, digamos assim, dar um pontapé inicial no nosso diálogo, Matheus, vou trazer alguns dados que podem problematizar o contexto, né, das práticas esportivas no Brasil. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE, que foi realizada pelo PNAD, né, Pesquisa Nacional de Amostra nacional, né? O IBGE ele sistematizou esses dados e publicou em 2017. Ele apontou que 37,9% da população brasileira pratica regularmente algum esporte ou atividade física no Brasil. Ou seja, menos da metade da população tem acesso às práticas corporais e esportivas, né? Então, nesse sentido, Matheus, gostaria que você, né, sendo um gestor de práticas esportivas de lazer, trouxesse um pouquinho aí sobre a sua perspectiva acerca das principais dificuldades envolvidas na oferta desse tipo de atividade física para a população em geral. Olha, Juliana, você traz, né, informações bem importantes. Se a gente olhar para as
para os percentuais de sedentarismo, né, nos diferentes territórios brasileiros, a gente vai encontrar uma diversidade muito grande, né, sempre calculando para mais, porque o número de pessoas nesta condição de sedentarismo é muito grande. Se a gente olhar para territórios específicos onde, né, a renda, condições básicas de saúde, né, emprego, moradia, saneamento básico, segurança, a violência urbana. Então, a partir de questões, né, que a gente pode compreender a influência disso na adesão e permanência às práticas esportivas de lazer, a gente entra num debate muito mais complexo, né, e eu trago até um pouco os estudos sobre população. Estamos falando de epidemiologia da atividade física, aqui mesmo na USP Ribeirão Preto. Existem grupos que desenvolvem um excelente trabalho, né, na atenção básica à saúde, o envolvimento da educação física no SUS, que pesquisa justamente estas questões. Então, temos muito a avançar se olharmos para os dados de desenvolvimento econômico, né, olhando para o IDH das cidades, né, o IDH que ele mede e avalia o desenvolvimento social e econômico. A gente sabe que envolvendo expectativa de vida, escolaridade, renda, o objetivo disso é medir justamente o padrão de vida. Quando a gente olha para o cenário Brasil, o cenário brasileiro que eu trouxe no começo, né, de um IDH alto, mas se olharmos para os municípios, né, em todas as unidades federativas, a gente percebe que esse IDH vai lá para baixo justamente por essas questões, esses índices de desenvolvimento humano que estão ainda em patamares bem baixos. Então, qual que é o papel dessas instituições? A gente compartilha, né, não só instituições sociais, no caso do SESC, que é uma entidade privada, falaremos mais à frente especificamente dele, mas qual que é o papel da gestão pública, da sociedade civil, né, da comunidade, de instituições sociais, ONG, terceiro setor, empresas privadas. A gente tem muito a avançar ainda, eu acho que promover discussões, debates acerca desses temas são muito importantes. Perfeito, Matheus. Acho que é isso, né? São muitos os responsáveis por ofertar, né, oportunizar. A gente tem aí o Estado como uma das frentes, né, que tem esse dever, mas a gente sabe que existem os outros atores que também contribuem muito, assim como o SESC. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho, Matheus, sobre os desafios que pessoas de diferentes regiões e classes sociais enfrentam para se engajar em programas de prática esportiva, de atividade física ou lazer, né? Então, acho que você trouxe um pouquinho desse contexto na sua fala inicial. Queria que você desse um pouquinho de ênfase nesse tema. Eu diria, Juliana, que o grande desafio é garantir o acesso para todas as pessoas. Desafio enquanto gestor, né, de práticas esportivas e de lazer, né, desafio enquanto instituição, é garantir e, na verdade, olhar para uma perspectiva, né, muito mais abrangente, sabendo que, né, é um direito de todas as pessoas. Né? As pessoas têm direito ao lazer, têm direito às práticas esportivas, e isso já está previsto, inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 24, que trata justamente disso. Né? Também está previsto na própria Constituição. Então, são artigos que mostram que é dever do Estado também cuidar, né, das pessoas, são direitos sociais adquiridos, né, educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o ócio, o tempo livre, a moradia, a segurança, enfim, isso está posto. Então, digo que esse desafio, né, enquanto gestor, é olhar para todos esses índices e essas questões e buscar, né, difundir, buscar promover o máximo de ações que possam contemplar toda a sociedade. Embora estas práticas são compartilhadas, né, como você bem trouxe, nós assumimos também à frente aqui, falo enquanto SESC mais uma vez,
que o lazer é um direito, e o lazer é um campo de estudo que para o SESC é muito caro. Trago uma referência da década de 70, 80, né, do sociólogo francês Geoffroy de Mazetier, que é podemos chamar de o pai do lazer, dos estudos sobre lazer, inclusive esteve no Brasil a convite do SESC nessas décadas de 70 e 80, foi uma pessoa que o SESC trouxe justamente para aperfeiçoar os trabalhos voltados à comunidade nesse campo. Então, é um grande desafio garantir o acesso, né? Acho que esse é o nosso combustível para que todas as ações possam ser pensadas, não só nas paredes destas instituições. Eu acho que o significado, né, o valor é tão importante realizar fora dos nossos muros do que dentro deles. Então, existem características diferentes de instituições, a gente pode também falar um pouco mais sobre essas peculiaridades, mas acho que é um grande desafio se manter, né, firme nessas criações, né, nesses processos criativos, junto a esses diferentes atores e atrizes sociais. Perfeito, Matheus. Muito obrigada pelo esboço aí da sua fala. Acho que é muito importante, você toca em pontos essenciais, justamente, né? Acho que esse é realmente o grande desafio, né? A garantia do direito. Né? Para isso a gente precisa dessas políticas públicas, de políticas, né, de um modo geral, né, que estejam associadas ao acesso, né, à garantia do acesso às práticas de lazer, esportivas. E acho que vocês vêm fazendo isso com muita maestria. Matheus, e quais soluções vocês têm encontrado para derrubar algumas barreiras ligadas ao sedentarismo e dificuldades de diferentes grupos aderirem às práticas de esporte, atividade física e lazer? A gente falou há pouco sobre sedentarismo, né? Você tocou nesse assunto. E aí, né, uma outra pergunta, né? A gente é movido muito às perguntas, aos questionamentos, porque a partir delas a gente busca soluções sempre em conjunto com diferentes pessoas ou entidades, grupos, entusiastas. Então, como que a gente lida com a adesão das pessoas às práticas regulares, né? Mas principalmente como a gente pode garantir a aderência, né? Uma vez a pessoa sensibilizada, que buscou atividade ou que, né, enfim, foi influenciada para tal, como que nós podemos, né, criar ou estabelecer um ambiente para que ela se mantenha praticante, né? E isso me traz muito, é muito vivo, uma referência do professor Fábio Dominski, lá da UDESC, de Santa Catarina, recentemente. A gente acompanhou a partir de uma formativa, né, ele destaca 3 pilares sobre isso, né, sobre a aderência às práticas de exercícios sistematizados ou de esportes, que é a autonomia, a competência e o vínculo. Né, a autonomia para que a pessoa tenha liberdade para poder escolher, né, liberdade de escolha sobre qual prática ela deseja naquele dia ou naquela semana. A competência é no sentido dela se sentir capaz, se sentir apta, né, para realizar as tarefas a partir dos desafios que são propostos e ela também se sentir parte disso. E por fim o vínculo, que é um dos mais importantes, né, que trata da sensação de pertencimento, seja com o local onde ela está, o ambiente, né, as pessoas, e aí ele fala muito sobre relação afetiva, sobre amizades, né, de que maneira isso cria significados diferentes para a prática, né? E o SESC lida muito com isso, né? E acredita nesses propósitos. Então acho que isso nos é também muito caro e para todas as ações que nós buscamos, né, trazer as pessoas, captar públicos, né, o SESC é uma instituição plural, trabalha diferentes linguagens, também falaremos logo mais, captar um público que seja que inicie e que busque aderência a essas práticas. Então esses pontos são super importantes e acreditamos muito neles também. Mas não é só isso, né? Então a gente busca muito por esse caminho.
Muito interessante, Matheus. Pensando nessa sua fala, né, de que inicialmente garantir o acesso é um grande desafio e é fundamental para esse processo, né? Mas não só o acesso, a permanência, ou como você chama de aderência, né? Ou seja, manter o indivíduo, né, na prática constante ali, né? Queria saber se surgiu uma dúvida aqui, se há alguma sistematização de dados de vocês para perceber, né, qual é esse número de pessoas que começam e depois param, né? Se vocês recebem algum feedback de por que essas pessoas acabam não tendo essa aderência, vocês fazem algum levantamento sobre essas razões, talvez, de uma desistência da prática esportiva? Bacana. Nós temos relatórios semanais, né, de avaliação, principalmente da evasão de público, as características dos cursos esportivos, né, realizados, oferecidos pelo SESC. A gente olha muito para estas questões, né, como eu disse, de avaliação, mas nós temos cursos, né, programas permanentes da área físico-esportiva bem consolidados e que, especificamente aqui no SESC de Ribeirão Preto, as turmas de ginástica multifuncional ou academia do SESC, também trataremos adiante, nós atendemos cerca de 700 alunos, né, que estão matriculados, então há, né, num espaço desse também uma rotatividade, os cursos com turmas menores, né, os cursos esportivos, os cursos de atividades aquáticas, as características diferentes são turmas fechadas, com um ou dois educadores que conduzem, mas principalmente no espaço da academia, onde as pessoas buscam ali um espaço para se vincular, buscam um espaço para se sentir competentes e autônomos, como eu destaquei, um pouco esse ponto que a gente tem olhado até para os demais cursos, né, para além da academia. Fala-se muito sobre as características, e é um ponto que o professor Dominski estuda, o efeito crossfit, né, nessa aderência das pessoas. Né, e estas palavras, elas cabem, esses três pilares, elas se encaixam muito bem em todas as ofertas de exercício. Então, nós acreditamos muito que elas têm poderes muito grandes, a gente busca trazer essa conscientização e essa sensibilização para a equipe de educadores, para que isso aconteça na prática, né, para que isso esteja presente ali, para além de relatórios e avaliações métricas, mas que seja algo para que as pessoas possam se sensibilizar e garantir a permanência. O que a gente acabou, o que eu acabei não destacando também, né, aproveitar a sua pergunta, é para falar de outros grupos, né, que eu trago elementos individuais, né, e que dizem respeito às particularidades do indivíduo, mas que grupos, né, que o SESC atende, quais grupos têm ou não acesso, né, por que determinados grupos, né, não avançam com as práticas esportivas regulares, né, se a gente pegar meninas e mulheres, né, os estudos dizem que na adolescência há uma evasão, há um abandono das práticas de meninas e mulheres que iniciaram, né, na infância a prática esportiva, né? Quais são esses dados, que fatores que influenciam, né? Como que a gente consegue ampliar e garantir esse acesso também, né? Estou falando de novo aqui de acesso, acho que isso vai norteando um pouco a nossa fala, né, enquanto instituição, né? Garantir o acesso de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas gordas, diferentes corpos, pessoas com deficiência, né, os grupos que são minorizados historicamente, né, que são maioria, mas estão minorizados. Né. Então, são perguntas que a gente tem estudado continuamente, justamente por ser a diversidade um valor fundamental do SESC. Né. Então, a partir disso, a gente busca garantir, né, espaços seguros de prática, né, que a gente consiga ampliar os processos educativos a partir do esporte, né, a gente está falando um pouco isso, o lazer, mas com esse recorte esportivo, e provocar essas discussões, né, acho que em todas as faixas etárias, dentro dos cursos que o SESC oferece, né, de crianças até pessoas idosas, né, e, de novo, né, isso não é o bastante, né, isso a gente, né,
tenta desenvolver e sensibilizar para que as pessoas possam multiplicar, e a gente está aqui também para compartilhar. É necessário que a gente siga avançando com essa discussão. Excelente, Matheus. Pontos muito importantes da sua fala, né? Esse compromisso com a diversidade, oferecer um espaço seguro de prática, né? Eu acho que pensar algo que vai ao contrário disso, né? Precisa ser muito questionado. Acho que não é cabível, né? Nos dias de hoje, né, Matheus? A gente precisa evoluir enquanto sociedade, enquanto campo esportivo, e algumas práticas já não cabem mais nesse espaço, né? Não podem ser toleráveis. Então, é importante demarcar, né, esse compromisso, e dar de fato importância para esses diferentes corpos, né, que estão no mundo. Então, excelente fala. Só fazendo um adendo aqui, que lá no começo eu citei a pesquisa, os dados publicados pelo IBGE, e a pesquisa, na verdade, que foi conduzida foi a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que fez a coleta de dados entre 2014 e 2015. Só deixar claro para o pessoal que está acompanhando a gente. E vamos para a próxima. Agora, falar um pouquinho mais específico da sua prática profissional, né? Uma vasta experiência com instituições sociais, mais especificamente falando do SESC. Então, queria que você falasse um pouquinho, Matheus, como funciona o serviço de oferta de prática esportiva e de lazer em instituições sociais e como o SESC ele contribui nesse processo. Bacana. Bom, quando a gente fala sobre instituições sociais, né, elas abarcam um grande número, né, aí, né, contemplando também as instituições do terceiro setor, né, como nós falamos no início, e as privadas, né. Trago aqui até elementos a mais, muito se fala sobre, ou isso é divulgado, um sistema S, né, que na verdade são entidades, né, entidades S vinculadas a diferentes setores da sociedade, né. No caso do SESC e do SENAC, são entidades vinculadas ao comércio, né, o SESI e o SENAI vinculadas à indústria, o SEST e o SENAT vinculadas ao setor de transportes, além, né, de muitas instituições fundadas por ex-atletas, atletas e outros entusiastas do esporte. Eu acho que a gente tem uma grande representatividade no Brasil, né, de institutos, de instituições que desenvolvem belíssimos trabalhos e olham para o esporte a partir, né, da perspectiva educativa, que é um pouco que o SESC desenvolve, né, diria que é tudo que o SESC realiza, né, todas as ações, elas trazem os elementos de formação, elementos educativos, que é o que dá sentido, é o que dá valor, e porque a gente acredita, né, no desenvolvimento humano, né, numa sociedade mais crítica, né, emancipada, né, com participação social. Então, é um pouco também do que, né, nós vemos nessas instituições do terceiro setor, né? Então, por isso que estamos entrelaçados com objetivos comuns, né, com modalidades, alguns institutos específicas, né, de acordo com o nicho, de acordo com a origem desse instituto, de quem é a gestão, mas que desenvolve belos trabalhos, né, em locais de vulnerabilidade social, de altíssima vulnerabilidade social, outras instituições que centralizadas, mas também têm um papel importante, né, com a sociedade. Então, né, são inúmeras no país, e essas características são muito diferentes. Mas é um trabalho de educação pelo esporte, né, é um trabalho de educação para o esporte, é um trabalho de educação no esporte, né, como eu disse, para formar cidadãos. Né, são ações de desenvolvimento humano. E aí, né, no SESC, a gente tem alguns princípios quando a gente fala de prática esportiva, né, olhando para a perspectiva do desporto. Mais uma referência, né, citei há pouco o
professor Fábio Domins, para falar sobre autonomia, competência e vínculo, que no caso esportivo a gente olha muito para a pedagogia e temos ali João Batista Freire como uma das nossas inspirações. Ele são dicas, né, valiosíssimas que podem ser aplicadas para o esporte, né? No caso, ele destacou o futebol, mas que, enfim, aqui a gente traz o ensinar esporte para todas as pessoas, né, o ensinar bem esporte para todas as pessoas, ensinar a gostar de esporte, assim, ensinar muito mais do que esporte. Acho que isso diz muito sobre o que eu acabei de dizer também sobre a formação de cidadãos, né? O esporte está aqui como uma ferramenta, como fim nele também, que isso é muito importante de destacar, de dizer, mas que a gente busca compartilhar, né, de valores que são inerentes ao esporte para o desenvolvimento humano, né? Então são grandes desafios. Perfeito, Matheus. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem e a função social do SESC. Quais são os serviços oferecidos por essa instituição e quem pode ter acesso aos serviços oferecidos? Bom, vamos lá. Falar um pouco da origem do SESC é uma grande honra poder hoje compor esse quadro dessa instituição que admiro muito, faço parte e contribuo também a partir de todas as formações que já se apresentaram, todo o investimento. Então, o SESC ele é uma entidade privada, né? A gente conversava há pouco, e o objetivo do SESC é desenvolver o bem-estar e a qualidade de vida para os funcionários, né, do setor do comércio de bens, serviços e turismo e suas famílias, né? O SESC é uma instituição da década de 40, né, de um período pós-guerra, num momento onde a sociedade se via numa condição muito frágil, né, de assistência principalmente, né? Os funcionários eles não tinham todo o suporte necessário do Estado. Então, naquele momento, a partir de um documento, né, chamado Carta da Paz Social, houve todo um movimento, né, da classe do comércio, dos empresários do comércio, com o intuito de subsidiar estas pessoas, né, como algo de extrema importância para aquele momento. Então, o olhar foi justamente garantir, de novo, né, garantir o acesso dessas pessoas a atividades assistenciais, médicas, odontológicas. Então, o SESC passou por transformações ao longo das décadas, né, uma instituição de quase 78 anos, e que hoje desenvolve, né, tem um papel super importante na sociedade, mas olhando ainda, né, para essa sequência de formação, essas transformações, né, o SESC tinha unidades móveis, né, que percorriam diferentes municípios, levando lazer para as comunidades, né, onde não havia esse acesso, né. Hoje o SESC, né, possui mais de 40 unidades, né, espalhadas pelo estado de São Paulo. Aqui eu me refiro ao SESC São Paulo, né, mas o SESC está presente em todos os estados brasileiros, no Distrito Federal também. Então, são equipamentos hoje polivalentes, né, que falamos, que dizemos, porque desenvolve, né, ações físico-esportivas, socioculturais, de turismo social, artes visuais, artes cênicas, música, literatura, alimentação, educação e saúde. Então, são equipamentos que reúnem num único local uma série de ações, né, reforçando, né, todas com propostas educativas, né, do esporte, todas essas que eu citei, são ações de formação, de desenvolvimento humano. Então, levar lazer a partir dessas perspectivas é um pouco do que o SESC realiza ao longo aí de mais de 70 anos. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.